A sombra não é o inimigo. O que você rejeita também é seu. Vivemos em uma sociedade que nos ensina a vestir máscaras desde cedo. Ser forte, positivo, gentil, agradável. Cultivar apenas a luz. Esconder a dor. Reprimir a raiva. Silenciar. Oh, Meadow. Crescemos acreditando que existem partes de nós que devem ser negadas, ignoradas ou combatidas menos como se fossem erros de fabricação. Mas o psicólogo Carl Gustav Jung nos convida a uma visão radicalmente diferente. E se essas partes que escondemos fossem, na verdade, a chave para nossa totalidade? A sombra, segundo Jung, é composta de tudo aquilo que excluímos da consciência. É o lado obscuro da personalidade, não necessariamente mal, mas rejeitado. São ostracos, emoções e impulsos que não correspondem à imagem ideal que temos de nós mesmos. Às vezes é a inveja que negamos sentir. Outras é a sensibilidade que aprendemos a esconder. Em muitos casos é o poder pessoal que tememos exercer. Tudo o que não conseguimos encarar em nós acaba projetado no outro. Aquilo que mais nos incomoda nos outros costuma ser justamente o que não conseguimos aceitar em nós mesmos. Esse processo não é racional, é ancestral. Ele acontece nas profundezas do inconsciente. E quanto mais reprimimos a sombra, mais ela se fortalece e age nas entrelinhas da nossa vida, sabotando relacionamentos, detonando decisões, alimentando culpas e medos que não sabemos de onde vem. A sombra age no escuro, mas tem efeitos muito reais. Encarar a sombra não é um convite ao caos, é um convite à inteireza. A verdadeira luz não é aquela que cega, mas a que ilumina tudo, inclusive os cantos empoeirados da alma. Quando você reconhece que também sente raiva, que também pode ser manipulador, que também carrega ego, vaidade ou inseguranças, você se aproxima da sua humanidade. E é nesse encontro corajoso que a transformação acontece. A alquimia espiritual começa aqui, com a aceitação do que é. Os antigos alquimistas não buscavam apenas transformar metais menos, buscavam a transmutação da alma. E isso passa, inevitavelmente, pela integração da sombra. Não se trata de justificar comportamentos destrutivos, mas de compreendê-los, acolhê-los e transformá-los. Você já parou para observar o que mais te incomoda nos outros? Já se perguntou se isso de alguma forma também vive em você? O espelho da sombra é implacável, mas também é libertador. Aquilo que rejeitamos fora é, muitas vezes, o que clama por reconciliação dentro. Quando você para de guerrear com sua própria sombra, começa a recuperar energia vital que antes era usada para manter fachadas. Você se sente mais inteiro, mais honesto consigo mesmo, mais presente na vida. A jornada da luz não é uma fuga do escuro, é um abraço ao que fomos ensinados a temer. Você está pronto para olhar para o espelho com coragem? Luz e sombra na alquimia interna. O casamento dos opostos. Na alquimia antiga, falava-se do Soviet coagula, dissolver e reunir. Esse princípio não se aplicava apenas à transformação de metais, mas ao processo de evolução da alma. Para os alquimistas espirituais, todo ser humano é uma substância em transformação contínua. A matéria bruta da alma, menos com suas dores, vícios, instintos e sombras, precisa ser purificada. Mas a verdadeira transmutação não acontece pela negação do que é impuro. Ela acontece pela integração. A alquimia interna é, antes de tudo, um encontro entre opostos, masculino e feminino, razão e intuição, luz e sombra. Jung reconheceu nisso um caminho simbólico de individuação, o processo pelo qual nos tornamos quem realmente somos. E esse processo não se realiza se continuamos escolhendo apenas um lado da moeda. Somos luz, sim, mas também somos sombra. E nenhuma dessas faces nos define sozinha. É no encontro entre elas que nasce a verdadeira consciência. A sombra representa tudo aquilo que não foi aceito pela nossa identidade consciente. E o que é reprimido se manifesta através de sintomas, repetições, sabotagens ou doenças. O corpo adoece, os ciclos se repetem, a ansiedade aumenta menos. Tudo isso pode ser sinal de que uma parte de você está sendo ignorada. A alquimia interna nos convida a parar de fugir de nós mesmos e olhar com sinceridade para o que precisa ser visto. O primeiro passo é a escuta. O segundo, a aceitação. O terceiro, a transformação. Nos textos antigos, o casamento alquímico é descrito como uma união mística entre o rei e a rainha, o sol e a lua. Essa união simbólica representa o equilíbrio entre os opostos dentro de nós. E para que esse casamento ocorra, é preciso que ambos os lados se reconheçam, se respeitem e deixem de lutar. Quando isso acontece, surge o Filho Real, pedra filosofal, símbolo da consciência desperta, do ser integrado. A jornada alquímica é também um rito de passagem. Há dor nesse caminho, a resistência, a confusão. Mas há, acima de tudo,
verdade. Não a verdade das aparências, mas a verdade da alma. À medida que aceitamos nossas sombras, recuperamos fragmentos esquecidos de quem somos. A nos mover com mais inteireza, mais clareza, mais amor, a sombra deixa de ser uma inimiga e se torna uma mestra. A alquimia não é sobre eliminar o escuro, é sobre iluminar o que foi deixado no escuro. E nesse processo nos tornamos seres mais compassivos, menos conosco e com os outros, porque quem olhou para sua própria sombra com coragem é incapaz de julgar o outro com dureza. A integração alquímica gera humildade, profundidade e presença. Você já iniciou esse casamento interno? Já escutou a voz do que foi deixado? De lado, talvez esteja na hora de acender o fogo do laboratório da alma. O inconsciente como templo, a sombra como guardiã do sagrado. Muitas tradições espirituais antigas viam o inconsciente não como um depósito de fraquezas, mas como um santuário, o lugar onde os mistérios mais profundos da alma repousam. E influenciado por essas sabedorias, propôs que o inconsciente não era um caos desorganizado, mas um espaço simbólico, carregado de imagens arquetípicas, potências criativas e forças que, se bem integradas, podem conduzir à verdadeira, a Lupna. E nesse templo sagrado, a sombra ocupa o lugar de guardiã. A sombra não é inimiga da alma, mas sim a sua sentinela. Ela protege o que ainda não estamos prontos para ver. Ela oculta o que a consciência em seu estágio atual não conseguiria suportar sem colapsar. Mas com o tempo, à medida que nossa maturidade espiritual cresce, ela começa a revelar os segredos que antes estavam protegidos. Aquilo que parecia apenas dor, culpa, raiva ou desejo se transforma pouco a pouco em ensinamento. Ao olhar para a sombra com reverência, compreendemos que ali habitam os traços da nossa totalidade. Tudo o que foi rejeitado menos nossas emoções reprimidas. Nossas fantasias proibidas, nossos impulsos ignorados menos carrega a energia vital congelada. Quando trazemos isso à luz da consciência, não só deixamos de ser dominados por essas forças inconscientes, mas também resgatamos um poder essencial que nos pertence por direito na alquimia espiritual. Esse processo é equivalente ao descida ao nigredo, a fase negra da obra. É o momento em que a alma mergulha no caos interior para encontrar ali a centelha divina. E assim como o herói das grandes mitologias precisa descer ao submundo para recuperar o elixir, o iniciado também precisa atravessar sua escuridão para renascer. A sombra, nesse contexto, é a esfinge que guarda a entrada do templo. Ela desafia, confronta e testa, mas não para destruir, para preparar. Ao reconhecer a sombra como parte da própria alma, deixamos de projetar nela nossos medos. Começamos a entender que aquilo que nos incomoda nos outros é muitas vezes um espelho do que ainda não aceitamos em nós. Esse insight, embora desconfortável, é libertador. Ele devolve a responsabilidade e com ela o poder de transformação. Inconsciente como templo, exige rituais de presença, silêncio e escuta. Não é lugar de pressão, mas de profundidade. E quem caminha com respeito por esse espaço interno começa a perceber que tudo, menos absolutamente tudo que foi rejeitado, tem algo a ensinar. Não há nada em nós que precise ser destruído. Apenas algo que precisa ser olhado com outros olhos. Você tem escutado o que sua sombra está tentando revelar? Está disposta a atravessar os véus do inconsciente para encontrar a luz que ali repousa, escondida sob camadas de medo e julgamento? Projeção e espelhos. A realidade como reflexo da sombra. A forma mais comum da sombra se manifestar é através da projeção. Tudo aquilo que negamos em nós, seja por vergonha, medo ou condicionamento social, tende a aparecer fora, espelhado nas atitudes e características das outras pessoas. E dizia que quando uma emoção é demasiado intensa para o estímulo, há uma projeção acontecendo. Ou seja, quando alguém nos desperta raiva desproporcional, rejeição automática ou fascínio incontrolável, é provável que esteja ativando aspectos não integrados da nossa psique. Viver sem consciência dessas projeções é como caminhar por um labirinto de espelhos, acreditando que os monstros e heróis que encontramos estão do lado de fora. Mas o verdadeiro despertar começa quando percebemos que a realidade externa é muitas vezes um teatro onde nossa alma encena seus próprios dramas. Cada pessoa que nos fere, cada situação que nos desafia, pode ser vista como um espelho, refletindo partes nossas que ainda precisam de atenção, cura ou aceitação. Isso não significa que devamos aceitar abusos ou anular limites saudáveis. Pelo contrário, reconhecer a projeção nos empodera a discernir o que é do outro e o que é meu. A raiva do outro pode ser tóxica, sim, mas se nos desestabiliza profundamente, talvez tenha tocado uma ferida nossa. A beleza de alguém pode nos encantar menos, mas se nos gera inveja ou sensação de inferioridade, é possível que revele talentos nossos que foram negados por medo ou repressão.
A projeção é uma tentativa da alma de se mostrar. É como se dissesse: olhe para isso com cuidado. Há algo seu escondido aí. O processo de individuação proposto por Jung exige esse recolhimento das projeções. É um retorno da energia psíquica para dentro, onde ela pode ser transformada. Deixar de culpar o mundo, as pessoas ou o destino e começar a perguntar: o que isso revela sobre mim? Essa jornada é intensa, porque nos obriga a abandonar o papel de vítima e assumir o de autor da própria história. É mais fácil apontar o dedo do que encarar as próprias sombras. Mas é justamente esse confronto que nos amadurece espiritualmente. Cada espelho quebrado menos, cada projeção reconhecida menos, é uma peça do quebra-cabeça da nossa totalidade. Sendo encaixada a camisa e observer o que mais te irrita nas pessoas, o que te atrai intensamente sem explicação lógica, que padrões se repetem nos seus relacionamentos, nos seus ciclos emocionais, nos seus medos. Neles talvez habitem partes de você que estão batendo a porta pedindo para voltar para casa. A realidade é um espelho. A pergunta é: você está pronta para olhar com sinceridade? A alquimia interior transmutar a sombra em ouro. A alquimia, muito além da busca literal por transformar chumbo em ouro, é uma metáfora profunda do processo de transformação interior. Os antigos alquimistas falavam de operações como calcinatio, solutio, sublimatio, fases que simbolizavam o confronto, a dissolução e a elevação de aspectos sombrios da psique rumo à integração. Jung compreendeu que a verdadeira alquimia acontece dentro de nós, e é nesse forno interno que a sombra, quando acolhida, pode se tornar ouro espiritual. Transmutar a sombra não significa eliminá-la. A sombra não é um erro que precisa ser apagado, mas um potencial que precisa ser liberado. Ali residem forças criativas reprimidas, talentos adormecidos, verdades que não foram ditas por medo de rejeição. A raiva, quando integrada, vira coragem. A inveja, quando compreendida, vira inspiração para agir. A dor, quando encarada, se transforma em compaixão. A alquimia interior começa com a aceitação. Não há transmutação sem o reconhecimento de que a sombra existe. Isso exige honestidade radical. Olhar para si sem máscaras, sem justificativas, sem autopiedade, é encarar o pior de si com amor, não com julgamento. Isso não é complacência, é sabedoria. O ouro está no fundo do caldeirão, e só quem suporta o calor do processo encontra essa riqueza. A segunda etapa é o trabalho com o símbolo. A linguagem da sombra é simbólica. Sonhos, imagens, sensações corporais, impulsos, a escrita, a arte, os rituais, tudo isso pode ser ferramenta de transmutação quando damos forma à sombra. Ela perde seu poder destrutivo e se torna matéria de criação. Por fim, há o enraizamento da nova consciência. Não basta reconhecer a sombra, é preciso vivê-la do outro modo. O alquimista age no mundo. Transforma seus relacionamentos, seus hábitos, suas escolhas. O ouro interno só tem valor real quando começa a iluminar a vida prática. Jornada alquímica é um caminho de coragem e paciência. Não se trata de um passe de mágica, mas de um processo contínuo de refinamento interior. A cada ciclo, novas sombras emergem. A cada mergulho, novas luzes se acendem. E assim vamos nos tornando mais inteiros, mais humanos, mais livres. A alquimia interior é a arte de amar o que fomos ensinados a rejeitar. É olhar para o abismo dentro de nós e perceber que ali, onde tudo parecia caos, há uma centelha divina esperando para brilhar. Sabedorias ancestrais. O olhar dos antigos sobre a sombra. Muito antes da psicologia moderna dar nome à sombra, as culturas ancestrais já compreendiam que o ser humano carrega luz e trevas dentro de si. Os mitos, os rituais xamânicos, os contos iniciáticos, todos falavam a sua maneira sobre essa dança entre forças opostas. Para os antigos, integrar a sombra não era apenas um processo pessoal, mas também espiritual e coletivo. Nas tradições indígenas, por exemplo, o contato com os próprios demônios internos era parte essencial da jornada do curandeiro. Ao passar por ritos de passagem, o aprendiz era confrontado com seus medos mais profundos, suas dores mais ocultas, para então renascer como alguém capaz de ajudar os outros. Nessa visão, não se pode curar sem antes ter sido ferido. A fé é o portal. No Egito Antigo, a jornada da alma após a morte envolvia pesar o coração contra a pena da deusa Maote, símbolo da verdade e da justiça. Um coração pesado por segredos, culpas e sombras não poderia seguir adiante. Essa metáfora nos lembra que o peso daquilo que escondemos também impede nosso avanço espiritual. Ser leve para os antigos era ser íntegro.
Na tradição africana, Yorubá, o conceito de Ori menos a consciência superior que guia cada indivíduo, só se manifesta plenamente quando a pessoa reconhece e harmoniza seus impulsos mais instintivos. Exu, por exemplo, o orixá dos caminhos, é muitas vezes mal compreendido por representar os paradoxos da vida, mas ele é o guardião da transformação, da encruzilhada interior. Sem ele não há iniciação verdadeira. Mesmo nas tradições esotéricas do Ocidente, como o Hermetismo e a Cabala, há um entendimento claro de que a sombra faz parte do processo alquímico da alma. A subida da luz só é possível depois da descida ao submundo. O herói mítico precisa enfrentar o dragão, que representa não apenas os perigos externos, mas também os conflitos internos para conquistar o elixir. Essas tradições não viam a sombra como um erro a ser eliminado, mas como uma parte necessária da totalidade. O guerreiro espiritual, o xamã, o iniciado, todos precisavam atravessar a noite escura da alma para descobrir o poder real que se escondia por trás. Dado o saber ancestral, é claro. Fugir da sombra é fugir de si mesmo. Ao resgatarmos essas visões, reconectamos nosso processo de individuação com algo maior do que nós. Percebemos que integrar a sombra é também honrar nossos ancestrais, seguir os passos de quem veio antes e deixar um legado de inteireza para os que virão depois. A liberdade de ser inteiro, viver após a integração. Integrar a sombra não significa apagar o que é escuro, nem se transformar em alguém sempre equilibrado, sem conflitos. A verdadeira liberdade nasce quando deixamos de lutar contra partes de nós mesmos e começamos a viver a partir de um lugar mais profundo, mais autêntico, mais inteiro. Após o processo de integração, algo muda silenciosamente. Não é que deixamos de sentir medo, raiva, ciúme ou tristeza, mas passamos a reconhecer esses sentimentos sem sermos arrastados por eles. Não mais culpamos o mundo por aquilo que sentimos. Sabemos que há ecos em nós, espelhos em cada dor. E com esse olhar, nos tornamos menos reativos, mais conscientes. A pessoa que atravessa a jornada da sombra passa a viver com mais presença. Ela aprende a sustentar seus próprios abismos sem cair neles. Aprende a dizer não sem culpa, a dizer sim sem se violentar. Aprende a ver o outro sem projetar. A sombra integrada nos devolve a capacidade de ver com clareza menos tanto o mundo quanto a nós mesmos. Essa transformação não é algo que acontece de uma vez. É um processo contínuo. A sombra não desaparece. Ela se revela em novos ciclos, novas fases, novos desafios, mas cada vez que a olhamos com coragem e acolhimento, ela se torna menos assustadora. E mais, ela se torna mestra. Viver após a integração é viver com mais compaixão. Quando entendemos nossas próprias feridas, passamos a julgar menos as feridas dos outros. Quando reconhecemos a escuridão que já habitou nosso peito, temos menos necessidade de apontar a do outro. E isso muda tudo, nos relacionamentos, nas escolhas, nos caminhos. É nesse ponto que a jornada da sombra se torna sagrada. Não por nos tornar perfeitos, mas por nos tornar inteiros. Por nos permitir dizer, aqui estou, com minhas luzes e minhas trevas, e tudo isso é meu. Não há mais fragmentação, divisão interna, guerra silenciosa, há aceitação. E é dessa aceitação que nasce o verdadeiro poder. Não o poder que domina, mas o que transforma. O poder de ser quem se é, sem máscaras. O poder de caminhar com leveza, sem esconder a bagagem. O poder de ser farol para outros que ainda estão perdidos no escuro. No final, integrar a sombra é escolher viver com verdade. E essa verdade liberta.